Fala galera, fala torcida tricolor, eu falei pra vocês que a semana ia começar quente, que a semana ia começar agitada e não deu outra. O Fluminense está acertando as compras do atacante Keno e também do lateral direito Guga do Atlético Mineiro e tem mais dentro desse pacote aí. Dentro desse pacotão que o Fluminense está fazendo junto ao Atlético Mineiro, estão vindo por empréstimo, está embutido nessa negociação o empréstimo, um novo empréstimo do Natan e também do zagueiro Vitor Mendes, né, um jogador que estava emprestado para o Juventude, que pertence ao Atlético Mineiro, e eu vou trazer detalhes aqui para vocês, exclusivos dos valores dessa negociação. Vou explicar para vocês aqui como isso está sendo construído, o que falta para concretizar, então assista esse vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal do Lessa, por favor, se você não está inscrito ainda, me dê essa ajuda, é muito importante, conto com vocês. Ontem a gente bateu a meta de 40 mil inscritos, deixa o like aqui no vídeo agora, no final, tanto faz, o importante é você interagir, é você engajar, é você comentar, compartilhar esse conteúdo com todos os grupos que você tem aí. Conto muito com o apoio de vocês, que é fundamental. Vou trazer aqui um passo a passo do que está sendo negociado entre Fluminense e Atlético Mineiro, e a partir daí a gente vai poder tirar, né, as conclusões que a gente tiver em relação a valores, em relação ao aproveitamento desses jogadores, enfim, tem muita coisa aqui para a gente estudar e tentar entender se é a melhor opção para o Fluminense, se são boas opções, se são bons reforços, enfim. Primeiro eu vou informar e aí depois a gente discute essas questões. Bom, o clube chegou a um acordo com o Atlético Mineiro para compra do lateral direito Guga e também do atacante Keno. Mais cedo eu publiquei um vídeo aqui trazendo informações sobre o Natan, que tem uma situação já muito bem evoluída, né, para acertar o seu novo empréstimo com o clube por mais uma temporada. O Natan que não vai ser aproveitado pelo técnico Eduardo Cudê. Então quem não assistiu o vídeo de mais cedo pode voltar lá, que eu falo também sobre Gabriel Suaço, a desistência da contratação do Suaço, informo também valores que ele pediu, enfim, tem uma série de detalhes que estão no outro vídeo, não vou repetir tudo aqui agora para não alongar muito, né? Eu vou focar aqui agora nessas informações. Então o Natan, ele também faz parte desse pacotão de reforços que o Fluminense está adquirindo junto ao Atlético Mineiro. O que eu posso dizer para vocês agora? Que já há um acordo entre os clubes, mas o Fluminense está em negociação com os representantes dos atletas, tá bom? Ainda não tem o tempo de contrato, porque é justamente isso que está sendo definido. Tempo de contrato, salários, isso ainda está sendo discutido. A tendência é que haja um acordo ao longo desta semana, porque a princípio o Eduardo Cudê não vai apresentar esses jogadores. Aliás, não vai aproveitar esses jogadores, então seria interessante para eles também uma saída. O Guga já tem um ranço lá da torcida do Atlético, um certo ranço de parte da torcida. O Keno, ele é considerado um ídolo lá no Atlético, a torcida gosta muito dele. Então são situações bem diferentes. E eu apurei aqui valores dessas negociações. O Fluminense está acertando a compra do Keno por 1 milhão de euros, tá? 1 milhão de euros o Keno e 1,5 milhão de euros o Guga. O Guga está sendo adquirido 50% dos direitos desse jogador por 1,5 milhão de euros e o Atlético Mineiro está vendendo o Keno 100% dos direitos do Keno, tá bom? 100% por 1 milhão de euros, ou seja, total 2,5 milhões de euros. Em relação ao empréstimo dos jogadores, então isso dá quase 14 milhões de reais, 13 milhões e 750 mil reais na cotação atual, e os empréstimos do Natan e do Vitor Mendes também haveria uma compensação financeira que ainda não foi definida, mas eles fazem parte, essas negociações estão todas atreladas entre os clubes, tá bom? Como eu disse, restam ainda detalhes a serem definidos com os representantes dos atletas. O Vitor Mendes tem proposta de outros clubes também, e ele trabalhou com o Eduardo Barros,
no Juventude. O Eduardo Barros, que hoje é auxiliar técnico do Fernando Diniz, foi mais um pedido do técnico Fernando Diniz, que conhece bem esse jogador. O Eduardo Barros conhece ele muito bem também, e ele vem para ser uma opção. A saída do Matheus Serrais, que é menos, não vinha jogando, mas enfim, é menos um zagueiro no elenco. O Lucas Claro já deixou o clube no meio da temporada, então o Fluminense já tinha perdido um zagueiro. O Vitor Mendes chega para recompor esse setor. O Fluminense vai pagar esses jogadores de forma parcelada. Não tem como cravar ainda aqui o número de parcela para vocês, mas serão boas parcelas para que o clube tenha condições de quitar esses valores dentro do seu fluxo de caixa, enfim, algo que seja viável. Então, esses valores serão quitados aí de forma parcelada nos próximos meses aí. Beleza? Então, qualquer novidade em relação a valores, tempo de contrato, enfim, tudo isso está sendo discutido agora. Eu vou trazer para vocês assim que possível, porque de fato ainda não está, essa negociação não está amarrada, não está fechada em definitivo com os representantes do atleta. Estão evoluindo, o negócio está evoluindo, mas não dá para dizer para vocês que está fechado, tá bom? Então a gente, depois dessas informações aqui, a gente parte para uma rápida análise aqui desse reforço. Primeiro que o Guga surpreende. O Guga surpreende porque o Fluminense até a princípio não estava pensando em contratar um lateral direito. Né? Não era uma prioridade, não era um jogador, não era uma posição que a gente vinha trabalhando aqui como possibilidade. Mas, enfim, talvez exista a possibilidade do Calegari sair. Ele que vinha, o Internacional vinha mostrando interesse também nele, talvez por empréstimo. O Guga foi um jogador que foi contratado por 7 milhões e meio de reais junto ao Avaí no final de 2018, chegou como titular, mas perdeu muitos pontos com a torcida quando postou aquele vídeo de comemoração do título do Flamengo na Libertadores lá em 2019. Ali ele se queimou com a torcida e depois ele não conseguiu mais ter uma sequência longa como titular do time. Entre altos e baixos, ele participou das conquistas do Brasileiro, da Copa do Brasil 2021, além da Supercopa do Brasil de 2022 contra o próprio Flamengo. Fez 157 jogos pelo Galo, também tem contrato até o fim do próximo ano. Ele que é natural aqui do Rio de Janeiro. Então essa matéria aqui, esse trecho aqui é da matéria do GE. Globo. O Keno é um jogador que, como eu disse, é muito querido pela torcida. Ele fez parte de um momento muito importante, foi autor dos 2 gols na virada sobre o Bahia, que em 2021 decretou o Atlético Mineiro como campeão brasileiro daquele ano. Só que na última temporada, ele sofreu muito com lesões. Né? Fez ao todo aqui 123 jogos com 23 gols. Ele chegou em 2020 contratado por 12 milhões de reais. Então, assim, em 2022, ele teve muita dificuldade devido a lesões, muitas mesmo. Foram 2, 3 lesões que o afastaram bastante de campo. Tanto que ele fez 5 gols e deu uma assistência. Então, assim, ele foi um jogador muito diferente do que foi em 2021. Tem essa dúvida. O Keno é um jogador qualificado, é uma aposta do Fernando Diniz também, foi o Fernando Diniz que pediu a contratação dele. É um atacante que, se ele estiver em forma, para mim agrega demais. Ele tem muitas condições ainda de mostrar futebol, é claro. Ele é um jogador de 33 anos, a gente vai ter que ver o tempo de contrato. A questão que eu sempre falo, a relação custo-benefício, né, do jogador. Quanto ele vai ganhar, quanto ele vai entregar, isso a gente só vai saber depois. Mas é um jogador que, se não se lesionar, 33 anos não é um jogador velho, é um jogador experiente, mas não é um jogador velho. Ele tem condições de mostrar um bom futebol. Mas aí vai depender dessa questão das lesões. É um risco que você corre, mas o Diniz gosta muito dele, acha que ele pode ser muito útil e por isso ele está vindo. O Guga já é um jogador mais jovem, eu vou até ver aqui a idade dele certinho. Ele já é um jogador mais jovem, é outro perfil, é diferente, mas chega para uma posição, como eu disse, que até então não era prioridade. Ele vai chegar a princípio como opção do Samuel Xavier, que fez uma grande temporada. Não vejo o Guga chegando para ser titular. Ele tem 24 anos só. Então é um jogador que ainda tem muito a evoluir, tem muito a mostrar. É um jogador jovem ainda. É possível até que tenha um valor de revenda se ele for muito bem.
Mas, enfim, é um jogador que chega para brigar pela posição. O Vitor Mendes é outro que chega para compor o elenco a princípio, mas é um jogador considerado tecnicamente muito bom, qualificado, ainda é jovem, então pode agregar a esse elenco. E o Natan, enfim, o Natan a gente conhece muito bem, falei sobre isso no vídeo anterior. É um jogador que, para mim, tem um custo-benefício que também é baixo, no sentido de que ele poderia entregar muito mais, ele tem capacidade para entregar mais, ele tem um salário alto, enfim, não é um jogador barato, é um jogador caro, mas pensando no elenco em que receberá poucos reforços para o ano que vem, é uma opção interessante manter o Natan. Pensando apenas na questão técnica, na questão de opção de elenco, e aí não estou falando de valores, porque para mim, em relação a valores, o Natan acaba tendo um custo-benefício baixo, porque na minha visão ele poderia entregar muito mais, ele tem capacidade para entregar muito mais. Então é isso, galera, eu quero ouvir aqui o comentário de vocês, a gente vai analisar mais ainda, essas negociações, elas estão acontecendo, e quando fechar a gente vai trazer muito mais análise aqui, pessoas falando sobre esses jogadores, para a gente entender melhor o momento de cada um e como eles chegam para reforçar o Fluminense. Vamos aguardar primeira conclusão, né? Mas numa análise inicial aqui é o que eu posso dizer para vocês. A gente vai seguir na apuração, vou seguir buscando novidades para trazer para vocês assim que possível aqui em relação a tempo de contrato, valores, enfim, assim que tudo isso for definido. Beleza? Tamo junto, deixa aí o comentário, compartilhe o vídeo com todo mundo que você conhece nos grupos WhatsApp, Telegram, conto muito com vocês. Vamos que vamos, porque eu falei, né? A semana será agitada, meus amigos.